graça e paz, ou a paz do Senhor, como queiram. Primeiro que é um privilégio, uma satisfação muito grande de poder estar junto ao meu querido irmão, pastor Agripino, sua esposa, e os demais irmãos que também alguns eu já conheço. E a alegria de poder compartilhar a palavra de Deus, que eu diria que é um privilégio, é um desafio, né, para nós estarmos aqui. E muito grato pelo convite recebido e pedindo a Deus que Ele fale aos nossos corações. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aleluia. Nós vamos estar lendo os versos 13 em diante até o versículo de número 33. Lucas 24, do versículo 13 até o versículo de número 30, na verdade eu falei 33 até o 35, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os ossos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia ainda mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista dele. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por ele quando
partia o pão. Amém. Esse texto é um pouco longo, mas é uma história, um relato, é uma narrativa que Lucas teve um cuidado muito cuidadoso para narrar para Teófilo, a qual esse evangelho, essa carta foi escrita. É esse amigo que ele apresentou Jesus como ele era. Porque a grande pergunta que se fazia era: quem é este que tem poder para ressuscitar mortos? Quem é esse que tem o poder para curar leprosos? Quem é esse que tem poder para acalmar a tempestade e o mar? Quem é este? E Lucas, desde o seu primeiro capítulo até esse último, derradeiro capítulo, ele tem a preocupação de expor minuciosamente a narrativa de tudo aquilo que ele ouviu falar a respeito de Jesus. Quem andou com ele, quem esteve perto dele, os milagres que ele fez, todas as coisas. E aqui agora chega praticamente no final do seu evangelho, ele vai falar algo que é exclusivamente de Lucas. Se você for procurar esse texto, você não vai encontrar essa narrativa em nenhum dos outros evangelhos. É só Lucas que, através do seu estudo minucioso, da sua busca incessante em buscar tudo o que aconteceu, logicamente que houve muito mais outras coisas que aconteceram, muito mais. Mas o que Lucas colheu de informações, ele foi exatamente para falar para Teófilo: ele é Jesus, o Filho do Homem. Ele é o poderoso Senhor. E aqui tem essa narrativa dos discípulos de Emaús, algumas características que nós podemos enxergar na leitura do texto. Nós vamos ver algumas coisas que são semelhantes à nossa vida, ao nosso coração, ao nosso cotidiano, coisas que às vezes nós não percebemos, coisas que às vezes nós deixamos assim acontecer, coisas que nós perguntamos e questionamos, mas que às vezes a resposta está muito claro, mas nós, com a vista obscurecida, com alguma coisa que tampa a nossa visão espiritual, não permite que nós entendamos ou que nós sejamos despertados a saber o que está acontecendo. É para isso que eu quero convidar os irmãos a acompanharem a narrativa junto comigo, para nós entendermos isso, para nós entendermos o poder de Deus naquilo que é transcendental, passa da nossa mente, passa do nosso coração. E aqui a narrativa fala que esses dois discípulos acabam de sair de Jerusalém. E aí, dentro dessa narrativa, uma das primeiras coisas que nós podemos pensar é: o que está acontecendo? Por que eles estão indo para Emaús? O que levaram eles a saírem de Jerusalém e a caminhar para Emaús? Tudo o que estava acontecendo já ao terceiro dia após a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Uma coisa que nós vemos aqui é que na caminhada eles estão falando dos últimos acontecimentos. E aí o que acontece? Jesus, no linguajar popular nosso, cola neles. Ele cola nos dois e faz as perguntas das mais simples possíveis. A linguagem de Jesus não é uma linguagem intelectual ao ponto de eles não entenderem. É uma linguagem muito simples. São perguntas que às vezes eu e você fazemos diante de dilemas e de situações. Aqui eles perguntam, Jesus pergunta: o que está acontecendo? Que conversa é essa que vocês estão dentro? E aí o que eles falam? Espera aí, você não está sabendo o que está acontecendo? Vocês não conseguem entender? Você não consegue imaginar onde você estava? Qual é o planeta que você estava? Porque está todo mundo falando, está todo mundo dizendo. E o que ele está dizendo? O que Jesus estava fazendo? Quem era Jesus? Os seus feitos, os seus milagres. Olha para o texto, junto comigo, a pergunta o versículo número 17. Ele se perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?
eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém e não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Uma coisa que é importante nós colocarmos aqui é que durante esse período havia a festa da Páscoa em Jerusalém. E nesse período, muitos visitantes romeiros estavam indo para Jerusalém para ofertar no templo. Então era muito comum muitas pessoas de diversas nacionalidades, judeus espalhados em todos os lugares, irem para Jerusalém para ofertar ao Senhor. Era muito comum e era uma festa anual. Então sempre havia muitas pessoas. Por isso a pergunta: você é um visitante e não está sabendo o que está acontecendo? Está todo mundo sabendo. E foi exatamente após a morte de Jesus, um pouco depois da Páscoa, que ele morre, que ele é interrogado, que ele é açoitado, que ele sofre, que ele morre e ao terceiro dia ressuscita. Aleluia. E aí nós vamos ver aqui o que impediu eles de enxergarem que quem estava do lado dele era Jesus. A primeira coisa que eu e você podemos pensar sobre é que havia uma ação divina. O texto ele diz o seguinte, versículo número 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Foram impedidos de reconhecer. E um dos motivos é porque havia uma ação divina. Aleluia. A primeira coisa que nós aprendemos, isso é de Deus. Não havia escamas, como aconteceu com Saulo, que depois virou apóstolo Paulo. Ali simplesmente, eles estavam lá e foram impedidos de ver que era Jesus. E um segundo aspecto que também ficou muito claro, que o texto fala, é que havia tristeza no coração deles. Havia decepção no coração deles. Havia um descontentamento. Eles estavam desiludidos, estavam frustrados. E por que essa frustração? E por que essa tristeza compulsiva? É porque no coração deles, e o texto revela, eles tinham uma grande esperança de que Jesus era o Messias, que iria restaurar Israel e tirar do poder do governo romano. Eles tinham a expectativa de que Jesus seria aquele general que iria com mão forte derrubar o governo romano, ia restaurar Israel. Só que eles não entendiam que o plano de Deus espiritual era para salvar a alma, o coração, as mazelas de cada uma daquelas pessoas. Então aqui eles estavam tristes, desiludidos, frustrados, porque a morte de Jesus, eles criam que aquela missão havia fracassado. Se aquela pessoa queria restaurar, morreu, o que mais nós podemos esperar? Então, além da ação divina, havia a frustração, havia um sentimento de porquê. Por que eu criei em tudo isso e agora acabou em nada? Por que eu criei em tudo isso e agora eu perdi toda a minha esperança? Havia falta de esperança, havia falta de fé. E nós vamos ver também que o texto fala que eles tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho das mulheres que foram até o sepulcro. Teve o testemunho de Pedro, que foi até o sepulcro, e indo e ouvindo essas pessoas, não foi o suficiente para eles crerem na ressurreição. Então eles estavam voltando para Emaús. Como uma informação para nós, Emaús ficava a mais ou menos, como o texto diz, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, muito se imagina que os historiadores falam que a caminhada de 11 quilômetros dava mais ou menos umas 2 horas e meia. Tanto é que no final do texto, o que eles falam? Eles falam: Jesus, eles nem sabem que é Jesus, convida esse companheiro de jornada
porque também era uma coisa muito importante. Nas estradas que caminhão saía de Jerusalém para outros lugares, eram lugares desertos, e normalmente não se andava sozinho. Quem conhece a parábola, aquela parábola do salteador que foi lá, e do bom samaritano, obrigado pastor, do bom samaritano, por que aquele samaritano foi assaltado? Porque ele estava sozinho, e aí, mas na sequência tinha o quê? Um sacerdote, um levita, e foi o publicano que foi lá e estendeu as mãos para aquele que estava caminhando naquele lugar. Então, não era muito normal uma pessoa ir sozinho, sempre era bom ter duas, e encostou mais um companheiro junto na caminhada, então era um sinal de segurança para quem estava naquela estrada. E durante essa estrada, essa conversa começou a desenrolar, começou a dizer, mas lembrando, o que impedia eles de enxergar que era Jesus, primeiro a ação divina, segundo era a tristeza, e a tristeza se dava porque a esperança deles havia sido encerrada com a morte de Jesus, e eles não terem reconhecido, através do testemunho, tanto das mulheres, quanto de Pedro, de que não estava mais lá, que ele havia ressuscitado. E aí a pergunta de Jesus, e eles falando o porquê, ele conta, olha, você não está sabendo que Jesus de Nazaré estava lá? Ele era um profeta, então havia um conhecimento da parte dos discípulos. E por que havia? Porque eles também caminhavam com Jesus, eles não faziam parte dos 12, tanto é que é citado o nome de um discípulo, Cleopas, mas nem o outro é citado, e nós não entendemos o porquê, que não é citado, mas havia 2 discípulos caminhando, e esses 2 discípulos estavam entre eles e Cleopas falando a respeito do quê? De quem era Jesus, na ótica, no pensamento, no caminhar deles. Uma coisa que eu e você podemos dizer e caminhar, nós caminhamos com Jesus, nós andamos com Ele, mas às vezes as tristezas, as frustrações nos levam a fechar os nossos olhos e enxergar que Ele está do nosso lado. Não é nem uma música comum nossa, talvez outras pessoas podem conhecer, ou alguns você pode conhecer, mas é uma música popular, mas é uma música que tem uma grande lição, que fala pegadas na areia. Quem já deve ter lembrado, é muito antiga, Nery? A Nery fez assim, com a dedo assim, é muito antiga, que essa música, Pegadas na Areia, escrita por alguém que eu não me lembro, não sei quem é, mas conta a história de alguém que está sabendo que Jesus está do lado, quando as coisas estão indo tudo bem, as bênçãos estão acontecendo, mas quando a dificuldade, quando vem as tristezas, a pessoa pensa que está caminhando sozinha, mas é nessa hora, na música conta, que nessa hora, Deus está carregando aquela pessoa nos braços. Então, às vezes, nós achamos que estamos sozinhos, às vezes nós achamos que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, mas Deus está presente sempre conosco. A promessa dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dele. Não é porque eu quero ou porque eu sou melhor, não, é porque Deus é fiel naquilo que Ele fala, e a fidelidade de Deus vai sempre existir, por mais que por mais que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso é a palavra de Deus. E aqui a história diz que esse sentimento estava ali, eles estavam conversando, eles estavam falando, e aí uma coisa que me chama a atenção, eu quero também que vocês, para refletir sobre esse assunto, quando Jesus ouve toda a história, que eles contam, que eles revelam, eles até contam, que ao terceiro dia, o versículo de número 21, nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, era essa a expectativa deles, a redenção de Israel, a mudança, um Messias poderoso,
que ia derrubar o governo romano, não. Eles tinham essa expectativa. Aí eles falam assim: e hoje é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha como eles receberam a ressurreição. Foi como um susto para eles, porque eles não criam. E interessante, 2 discípulos, que não eram dos 12, mas andava com Jesus, viu os milagres deles, viu os ensinamentos dele, viu tudo que ele passou, e ouviu ele falando: olha, é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, é necessário que o Filho do Homem morra, mas é necessário que o Filho do Homem ressuscite ao terceiro dia. Aleluia! Eles ouviram tudo isso, e quando nós lemos o texto aqui, eles estão narrando o quê? Nós tínhamos expectativa. Algumas mulheres entre nós não deram um susto, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Então eles ouviram a narrativa, eles ouviram que Jesus havia ressuscitado, mas não creram nisso, andavam com Jesus. Aí fica aquela grande pergunta que talvez eu e você podemos, em alguns momentos, ou nós vemos algumas pessoas que andavam conosco, ou que estavam conosco, que hoje não estão mais, seja por qual seja o motivo. Aí eu não creio mais na ressurreição, mas nós estávamos com a gente, estava orando com a gente, estava na obra do Senhor, estava servindo ao Senhor, é discípulo de Jesus, ou conhece tanto, mas por que estão com seus olhos obscurecidos? Por que estão com suas vistas tampadas? Porque tem deixado com que as desilusões, as frustrações apaguem a caminhada de quem salvou, morreu e trouxe vida eterna para cada um deles. Esses discípulos estão mostrando muitas vezes a nossa realidade, de como muitas vezes nós agimos, como nós pensamos, como nós fazemos. E sabe como nós sabemos disso? Porque nós conhecemos o nosso coração um pouquinho, não inteiro, mas um pouquinho, o suficiente para quando nós nos depararmos com os nossos pensamentos, deparamos com as nossas mazelas, nós falamos: poxa vida, será que é isso mesmo? Mas ninguém sabe, é só eu e o meu coração, só eu e meu coração, só eu está lá. Será que é isso mesmo? Paira a dúvida. Isso deixaram essas pessoas, esses 2 discípulos, desta forma, pensando deste jeito. Aí vem Jesus e dá uma grande aula. Sabe que uma coisa que faz com que a gente vê uma igreja que sempre vai pensar em crescer, mas não é crescer em número, é crescer no conhecimento da palavra de Deus. E sabe aonde isso? Jesus ensina esses 2 discípulos, sabe como? Expondo as escrituras, leis de Moisés, pelos profetas, para falar de quem? Dele mesmo, Jesus. Estava ali, e olha que primeira coisa que ele fala assim, versículo de número 25, e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam. Primeiro há uma advertência, mas não é uma advertência condenatória, não é uma advertência que leva a eles quererem desistir, é uma advertência que está chamando para perto. Por que ele faz isso? Porque depois que ele fala isso, o versículo 25, ele fala assim: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não foi isso que Jesus falou? Não foi isso que ele ensinou? Era ele falando dele mesmo, era ele mostrando dele mesmo quem era ele e por que ele devia sofrer. E o que ele faz? Ele expôs as escrituras. Foi uma conversa, irmãos, mais ou menos 2 horas e meia, porque da distância da onde eles estavam, de 11 quilômetros, até chegar em Emaús, era mais ou menos isso, e eram 2 horas e meia, porque era caminhada.
Então Jesus esteve discipulando eles, ensinando eles, mostrando nas Escrituras quem era Jesus e o porquê, e mostrando através em Moisés, depois passando pelos profetas, passando por tudo, por que havia a necessidade de falar dele e o porquê que ele tinha que sofrer, até chegar nesse ponto. Ele falou, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda as Escrituras. Sabe o que Jesus lia? O Velho Testamento. Ele lia o Velho Testamento. E esses homens aqui também liam, mas o entendimento deles estava bloqueado nesse momento, porque a mente deles, o coração deles estava fechado pela esperança que eles tinham de um Jesus que ia trazer libertação da escravidão do povo romano. Aí depois de todo esse momento que nós vemos, Jesus conversando, explicando as Escrituras, houve aquele momento em que Jesus ia seguir em diante. Ele ia seguir em diante. E os discípulos, não, já faz tarde, olha o que o texto diz. Ao se aproximarem do povoado, ou seja, depois daquela aula de discipulado grande, ensinando as Escrituras, algo que nós vamos ver, que é o tema da nossa meditação, quando nós permitimos que o nosso coração seja aceso, por onde? Pela palavra de Deus, ela que aquece, ela que faz arder os nossos corações. Aproximando-se do povoado, versículo 28, para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram. Tem um texto da palavra de Deus que fala que constrangeram Jesus. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Aleluia. Então Jesus entra na casa. Jesus entra na nossa casa quando nós permitimos que Ele faça isso. Ele entra. Fica, Jesus, sai daqui não. O salmista, no Salmo 51, na sua oração de confissão, ele pede para Deus: não retire a tua presença e nem me tires o teu Santo Espírito. Eu não posso viver sem o Senhor. Não posso. Vem para minha casa, fica comigo. Os discípulos que estavam ali, depois de ouvir aquele momento tão especial da exposição das Escrituras, convida Jesus para entrar. E quando Jesus entra, uma das coisas que os judeus tinham como uma regra o anfitrião é que parte o pão. É o anfitrião que recebe a visita. Na sua casa, quando você convida alguém para fazer uma refeição, você faz questão, alguns falam assim, fica à vontade, pega aqui, mas o judeu, ele fazia questão de servir o melhor para o seu visitante, para aquela pessoa, é o anfitrião que fazia isso. Mas também havia uma exceção. A exceção era: só partia o pão quem eles queriam honrar. O texto diz: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Quem fez isso? Jesus. Aleluia. Jesus é que tomou o pão, partiu e deu graças. Foi Ele que fez isso. E quando isso acontece, os seus olhos se abrem. Amém. Então, uma das coisas que nós podemos, dentro das aplicações, das implicações da nossa vida, é que há comunhão quando Jesus está presente. Aleluia. Comunhão verdadeira, comunhão única, comunhão que traz significação, que é significativa nas nossas vidas. Ele traz
nova expectativa, novas expectativas. As coisas já não são mais vistas com os olhos obscurecidos. Agora nós podemos ver, e esses olhos que se abrem são os olhos espirituais, porque eles estão vendo Jesus ressurreto. Mas interessante também, que nós podemos aprender, quando Jesus está caminhando com eles, Jesus está presente, fisicamente, mas eles não conseguem enxergar. Quando Jesus parte o pão, e eles reconhecem que é Jesus, Jesus já não está mais presente, porque o texto diz assim, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Então nessa hora, quando nós estamos com os nossos olhos espirituais, como nós enxergamos a palavra, porque nós só conseguimos discernir a palavra de forma espiritual. O homem natural não entende as coisas. O homem espiritual consegue ler a palavra de Deus e ter entendimento, saber como a palavra de Deus pode se aplicar na vida, no cotidiano, nos desafios. Então os olhos se abrem e Jesus não está mais fisicamente presente, mas isso não significa que ele já não estava mais presente na vida. Estava lá, assim como ele está presente hoje aqui. Você está vendo Jesus fisicamente, mas você tem certeza que ele está presente. Você tem certeza que ele está aqui, e está aqui para nos abençoar, para dirigir as nossas vidas. Não é assim que quando nós estamos no nosso quarto, quando nós estamos num culto, quando nós estamos diariamente caminhando, nós estamos sempre pedindo a presença de Deus na nossa vida. Senhor, cuida de mim. E você não tem a paz e a certeza de que ele caminha com você, que ele está com você. Quando você dobra o seu joelho, ou quando você está fazendo, tem decisões a ser tomadas, o que você faz? O que nós somos chamados a fazer? A dobrar os nossos joelhos, seja em qualquer momento. Às vezes você não dobra o joelho aqui caminhando, mas a sua mente, o seu coração está voltado em confiar, em descansar, em esperar que Deus vai cuidar de cada um de nós, das decisões que nós temos que tomar, das coisas que nós temos que fazer. Então existem lições importantíssimas que nós podemos aplicar no nosso coração, sabendo que no caminho com Cristo, ele se revela a nós, na exposição da sua palavra. O que foi aquecendo o coração daqueles discípulos foi a palavra de Deus, foi a lembrança de saber que Deus é um Deus presente, porque no versículo seguinte, ele diz assim, versículo 32, perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração, quando ele nos falava no caminho, e nos expunha as Escrituras? A minha pergunta, para mim, para você, meu irmão, minha irmã, que está presente, o seu coração arde quando você lê a palavra de Deus? O seu coração ainda arde como um chamado, quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez? O seu coração ainda arde quando você ouviu que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, da nossa vida? O seu coração ainda arde quando nós lemos as Escrituras, e as Escrituras nos apontam para o único caminho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador? Aleluia, Senhor. Esses discípulos, quando abrem os seus olhos, eles sabem quem é Jesus. Sabe o que acontece? O coração deles arde. E sabe o que é interessante? É recalcular a rota. A rota era Emaús. Eles estavam voltando, eles estavam indo para Emaús, longe do lugar de comunhão, porque todos os outros discípulos estavam em Jerusalém, porque a expectativa deles havia sido terminada com a morte de Jesus. A mente deles não enxergavam que poderia haver mais esperança, mas aqui, quando os olhos deles são abertos, o relato, o testemunho deles é: o nosso coração está ardendo. E sabe o que faz com que eles repensem a rota? É porque o texto diz
Irmãos, judeu não gosta de andar à noite. Já é praxe. Para eles, andar à noite é perigoso, estrada totalmente perigosa. Mas olha só o que um coração rendido aos pés de Jesus faz. Levantaram-se, versículo 33, e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles estavam em Emaús, quando Jesus se revela, quando Jesus mostra o seu amor, quando Jesus mostra que com discípulos dá para caminhar junto, que dois podem andar um perto do outro, que pode ser conhecido através das Escrituras. Tem que recalcular a volta, tem que voltar para o caminho de início. Se é momento de eu, você repensarmos a nossa rota, se tivermos que voltar, voltemos para os braços de Jesus. Aleluia. Voltemos para aquele que tem o poder, toda a autoridade, para transformar toda e qualquer situação. Eles recalcularam a rota. Os olhos estavam fechados. Mas nós aprendemos que primeiramente Jesus poderia estar lá junto com os 12. Não eram os 12, os escolhidos? Tinham alguma diferença entre eles? Nenhuma. Mas Jesus preferiu andar com 2 discípulos desanimados, destruídos, sem nenhuma perspectiva, para se revelar a eles como seu Senhor, como seu amigo. E eles, através dessa revelação pessoal, desse testemunho pessoal, voltaram. Não é vergonhoso para nós voltarmos. Não é vergonhoso para nós voltarmos ao primeiro amor. Aleluia. Não é. É para lá que nós temos que voltar. Recalcular a rota. Se nós estamos indo para Emaús, voltemos. Voltemos para Jerusalém, que é um lugar de paz. Um lugar de paz. Jesus é a água viva. Quando eles voltam, eles estão voltando para a fonte. Porque nós conhecemos depois na leitura, que encerra-se aqui em Lucas no Evangelho, mas tem a sua continuidade aonde? Em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque foi o próprio Lucas também que escreveu Atos dos Apóstolos, mesmo que escreveu esse Evangelho. E para isso, eles recalcularam a rota. Que eu e você não tenhamos vergonha de recalcular a rota. Que possamos voltar. Porque quando nós voltamos para o mundo. Nós voltamos para os braços do Pai. Aleluia. Que nessa noite você possa ser abençoado. Que nós podemos ser abençoados. Pelo poder da palavra de Deus. É ela que mantém a chama acesa do nosso coração. É com a palavra de Deus. É lendo as Escrituras. É ela que acende, é ela que faz a chama acender no nosso coração. Que possa fazer isso no meu e no seu coração. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, irmãos?